Eu convido os amados irmãos a abrirem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 25 ao 33. Uma curiosidade, enquanto estava pesquisando sobre esta passagem, foi que a palavra cristão, como nós somos chamados de cristão, ela na Bíblia, ela aparece 3 vezes. É pouco, né? A primeira delas aparece em Atos, no capítulo 11, 26. A segunda é em Atos também, 26, 28. E depois a última é 1 Pedro 4, 16. Só que a palavra discípulo, ela aparece 260 vezes. Então, teve até um teólogo que falou assim: ao invés de nós sermos chamados de cristãos, nós deveríamos ser chamados de discípulos de Jesus. Quando tu se identifica, quando alguém pede que religião você é, você fala o quê? Que você é evangélico, cristão. Mas se nós olhar biblicamente, é 260 vezes que a palavra discípulos é aparecida. Então nós deveríamos falar assim: nós somos discípulos de Jesus. Interessante, né? Amém? Todos acharam? Então vamos ler juntos. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e me ama, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de completá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos fechar os olhos mais uma vez, amada igreja. Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo venha falar nos nossos corações nessa noite, Pai. Que nós venhamos a entender a Sua palavra, Pai. Que ela venha cair em solo fértil, para que nós venhamos, Senhor, aplicá-la lá fora, Senhor. Que nós venhamos a ganhar as estratégias que venham do alto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e consagramos e queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus está falando isso quando Ele está a caminho de Jerusalém. Jesus sabia que neste momento os passos deles estavam indo em direção à cruz. Só que quando ele se vira aqui no versículo 25 e depara com essa multidão estava seguindo ele por motivos. E esses motivos muitas vezes não eram motivo de ser discípulo. Era só o motivo de seguir por multidão, um seguidor. Essas pessoas queriam a bênção, só queriam o que Jesus tinha a oferecer. Ali Jesus já tinha realizado o milagre das multiplicações dos pães, dos peixes, já tinha curado muitas pessoas, já tinha feito incríveis milagres, curas, falado com pessoas, discipulado. Então Jesus era um mestre que as pessoas estavam seguindo, e
um ia falando do outro, do outro, do outro. Só que essa multidão queria as bênçãos de Jesus. Estavam ali por interesse. E quando Jesus se vira e fala para a multidão, ele fala com um tom mais rígido. Uma pessoa que fica espalhando amor, fica conversando com amor, e quando fala num tom mais intrípido, mais forte, a gente para e, opa, o que essa pessoa quer falar? E foi esse cenário que Jesus falou para a multidão. E ele disse bem assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, aqui no primeiro ponto, é amar a Cristo acima de tudo. Quando Jesus está falando isso, ele está falando uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É algo que a gente exagera. É como se fosse morrer de medo. A gente, se está com medo, né, pode ser que venha a óbito, mas é difícil. A gente fala por maneira, morrer de medo. E quando Jesus está falando para essa multidão ali, para os discípulos, que ama mais a eles do que a mim, vamos dizer assim, não é o pé da letra, não é que Jesus está dizendo, não é para você amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos. Não, Jesus não quer falar assim, que não é para tu amar. Mas essas pessoas não podem estar no lugar de Jesus. O nosso amor por essas pessoas tem que ser grande. Mas o nosso amor por Cristo tem que ser muito maior. Jesus acima de tudo. Quando Jesus diz essas palavras, ele está falando de uma forma vigorosa, tipo, chamando a atenção daquela multidão. Vocês que estão me seguindo, vocês querem o quê? Vocês me amam mais do que seus pais, do que sua mulher? Você é capaz de ir no meu lugar numa cruz? É isso que Jesus está chamando aquela multidão, está dando uma atenção para eles, chamando uma atenção. E muitos deles ali só estavam por benefícios. Muitos deles só queriam bênçãos, não queriam se entregar literalmente. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se entrega. Ele ama Cristo mais do que a tudo. Se nós aqui essa noite estamos com o nosso amor maior em alguém que não for Cristo, nós precisamos rever o nosso modo de ser discípulo. Nós precisamos fazer mais a Cristo do que a pessoa que nós tanto amamos. Aí entra a nossa fé. Porque nós estamos fazendo algo para alguém que a gente não consegue ver. Que nem Hebreus 11:1 vai falar sobre a fé. Mas a Bíblia fala que nós precisamos amar mais a Cristo do que quem está aqui conosco todos os dias. Quem que não ama seu pai? Quem que não ama sua mãe? Os pais, olha que desafio que tem. Nós temos que amar mais a Cristo do que os nossos filhos. Pais, vocês sabem como que a gente ama um filho. E nós precisamos amar mais Jesus do que o nosso filho. Porque foi Jesus que deu o nosso filho. Sem Jesus a gente não conseguiria tê-lo. Então, é um desafio para todos nós, igreja. Os homens que seguiam Jesus, eles não teriam poderes e glórias neste mundo. Os homens que verdadeiramente seguem Jesus, o algo maior deles está depois deste mundo. Aqui é perecível, é terrestre, vai ficar. E Jesus está chamando você, para você ser discípulo de Jesus. Amar Ele mais do que tudo. Todas as coisas deste mundo vai ficar. Mas nós precisamos focar na vida eterna. Jesus não está olhando para o agora nesta passagem. Ele está olhando para depois. Ele já está olhando lá na cruz. Ele já está vendo a salvação que Ele está entregando para a humanidade. E Jesus vem com essas palavras fortes e fala para essa multidão: você que ama mais seu pai, mais sua mãe, mais sua mulher, seu filho, mais do que a mim, você não é meu discípulo.
Jesus confrontou eles. E hoje nós recebemos essa linda mensagem e nos confronta também, para nós revermos o nosso sentido de amor. Mas ser fiel até as coisas mais apreciadas. Como nós estávamos falando, como não amar os nossos entes queridos, nossos familiares, nossa família? A gente está todo dia, onde que nós compartilhamos os nossos problemas, as dificuldades, as conquistas, tudo. A gente compartilha com o nosso cônjuge, com a nossa mãe, com o nosso irmão, né? Não tem como não. Mas Jesus é em primeiro lugar. Nem os laços mais afetivos devem ser empecilho ao amor que nós temos com Jesus. E aqui nós víamos, então, uma multidão de pessoas, e muitas delas eram seguidores e outras discípulos. O que é um seguidor? É aquele que segue, se gosta do conteúdo, interage, persegue, se inspira. Aquelas pessoas estavam com esse olhar para Jesus. Eu estou gostando do teu conteúdo, estou te dando joinha, vamos colocar uma linguagem mais atual, dando um like lá. Ó Jesus, legal, teu milagre. Mas daqui a pouco ele falou um pouquinho assim mais ríspido, já não gostei, vou lá e não vou mais te seguir, vou lá e desseguir Jesus. Muitas dessas pessoas ali na multidão estavam assim. Poucos eram os discípulos. Tanto que a gente vai vendo no decorrer da história, apenas um discípulo foi com ele até o final, que foi João. Apenas João foi até a consumação, quando ele foi crucificado. Os outros fugiram de medo. E eram discípulos de Jesus. E discípulos, o que é discípulo? É um seguidor bem mais avançado. Alguém que confia e acredita em seu mestre. Segue suas palavras e o exemplo. É estar em um relacionamento instrutivo e imitador. Paulo vai falar em sua carta, de 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo, um grande apóstolo que fundou muitas igrejas, fez muitas coisas para Jesus, e está pedindo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É um exemplo. Aqui nós conseguimos ver 3 pontos nessa ordem que Paulo está falando. Que Cristo é o exemplo supremo. Cristo é acima de tudo. Paulo não está chamando a glória para ele. Por mais que Paulo fez muitas coisas, foi muito usado por Jesus Cristo, mas ele não quer a glória para ele. É como eu sou de Cristo. O segundo ponto deste verso é: o apóstolo é imitador de Cristo. Ele escolheu um mestre. O mestre escolheu ele. E ele está imitando o seu mestre. Isso é o seu discípulo. É esse relacionamento que nós precisamos ter com Cristo, igreja. Seguir o exemplo de Paulo. Nós precisamos imitar Jesus. Precisamos ter mais comunhão com Ele. E só assim nós vamos conseguir cada vez sermos mais próximos, ter esse relacionamento mais fortificado e termos mais estratégias por lá fora. E por último, devemos seguir o exemplo de Paulo. Então aqui, Jesus, quando aparece para Paulo, levanta um grande homem, para que nós pudéssemos olhar essa pessoa hoje e olhar, esse foi um verdadeiro exemplo. Olha só como Paulo fazia. Ele imitou Cristo. Eu também vou imitar Cristo. O segundo ponto é o peso do compromisso. É o versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é negar a si mesmo. A cruz era a forma de morrer mais dolorosa daquela época. Era onde que a pessoa ficava agoniando por horas. Tem uns que ficavam agoniando por dias. E lá, depois que a pessoa saía da cruz, ela era jogada fora. Como se fosse um lixo. Tinha muitas pessoas assim, que saíam da cruz, depois de morta, os soldados iam lá e jogavam elas. Tinha uma pilha de pessoas assim. E os discípulos de Jesus
quando Jesus fala isso, eles sabiam muito bem desse cenário, porque era na região que eles viviam. Eles viram muitas pessoas morrer dessa forma. E quando Jesus fala isso, para você ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga, os verdadeiros discípulos de Jesus, opa, eu preciso me sacrificar. Eu preciso fazer algo. Não é só seguir Jesus para as bênçãos, mas sim deixar algo, porque a crucificação me simboliza isso. E quando eles se deparam com esse cenário, essas pessoas todas mortas ali, os discípulos, o mestre está falando sério. Porque a partir daqui, começa a questão da crucificação, onde que a gente conhece, onde que Jesus vai, chicoteado e tudo mais. E carregar a cruz é esperar todos os dias o sofrimento por causa do compromisso com Cristo. Muitas pessoas acham que esse carregar a cruz é, eu estou com uma dor de cabeça, é a cruz que eu tenho que levar. Meu marido é teimoso, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Minha mulher é isso, essa é a cruz que eu tenho que levar. Meu filho não me obedece, essa é a cruz que eu tenho que levar. Não é essa a cruz. Isso são as dificuldades do dia a dia, são os nossos problemas, as nossas situações, que sim, nós precisamos de Deus para resolvê-los. Mas a cruz que Jesus está falando aqui é o compromisso. É dizendo assim, tu que é discípulo, tu tem coragem de morrer numa cruz por mim? Nós aqui, graças a Deus, nós moramos num país que o cristianismo é livre. Mas muitos países lá fora é complicado. Hoje não tem mais a crucificação, mas tem muitos martírios. Muitas pessoas sendo decapitadas, mortas, baleadas, presas, torturadas, por causa do amor a Jesus. Então nós temos o privilégio de nós adorarmos Cristo, estarmos aqui em comunhão, adorando Jesus, escutando um pouco mais da palavra dele, num país que é livre, que nós podemos sair lá fora com a nossa Bíblia e evangelizar uma pessoa no trabalho, na escola, no ponto de ônibus, colocar um versículo no nosso quarto sem problema nenhum, que não vai nenhuma pessoa invadir a nossa casa porque nós somos cristãos. Mas muitos dos nossos irmãos em países lá fora, é esse o problema que eles levam. Tem muitas pessoas que, por mais que fazem escondidos, ficam lendo a palavra de Deus, chegam os soldados e botam para quebrar tudo. E não tem dó. Leva uma pessoa que estava compartilhando a palavra, vai presa, vai ser torturada, vai ser morta, por causa de Cristo. E é isso que Jesus está falando. É esse compromisso que Ele quer de nós, igreja. Que nós venhamos a estar disposto até para morrer por Ele. E você, verdadeiro discípulo, se imagine só, você morrer por alguém que você não conhece. Você faria isso? Alguém que você não consegue tocar como seu pai, como a sua mãe, como seu filho. Aposto, pais, que vocês morreriam no lugar de seu filho ou de sua esposa. Mãe, aposto que você morreria no lugar do seu filho. Mas você morreria no lugar de Jesus? Você iria para uma cruz? Você suportaria toda a dor? É forte, né? E Jesus está falando isso para aquela multidão. São essas palavras que quando Ele se vira para a multidão e fala. E os verdadeiros discípulos falaram assim, opa, atenção, olha o mestre o que ele está falando. Seguir Jesus exige abnegação, dedicação total e obediência espontânea. Nós não podemos seguir Jesus só pela metade. Nós precisamos seguir Jesus totalmente. Do último fio de cabelo mais erguido até a nossa planta dos nossos pés, tem que ser Jesus Cristo. Tudo. Absolutamente tudo. E Lucas ressalta o aspecto da continuidade. Porque quando Jesus está falando isso, ele sabe já que vai para a cruz.
No terceiro dia, ele já sabe que vai ressuscitar, porque ele já vinha falando isso para os seus discípulos, que a gente consegue encontrar nos relatos dos evangelhos. E ele estava preparando os seus discípulos. Ó, te prepara, tu pode morrer por mim numa cruz. E se não me falha a memória, Pedro foi um dos discípulos que foi crucificado. Só que ele não queria morrer que nem o mestre dele. Então ele pediu para que fosse invertida a cruz. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque ele não queria se igualar ao mestre. O mesmo Pedro que correu quando foi no dia lá que capturaram Jesus, ele se arrependeu e foi até o final. Amado, ainda há tempo. Se você não tem essa coragem hoje de entregar a tua vida por Cristo, ainda há tempo. Jesus ainda não voltou. Mas Ele está pedindo de nós, igreja, que nós estejamos dispostos a ter esse amor total por Ele. Que nós precisamos nos entregar por inteiro. Se for disposto a nós perder a nossa vida por Ele, a não negar Ele até o final, é isso que Ele está pedindo de nós. Os finais dos tempos, muitas coisas terríveis vão acontecer. E nós, cristãos, discípulos de Cristo, nós não podemos negar a nossa fé. Precisamos mantermos firmes, fiéis até o final. Se nós chegar e falar assim, eu não acredito em Jesus, no final, a gente pode não ir para o céu. Porque Jesus pede fidelidade para nós, até o final. Se nós não temos essa coragem, essa intrepidez hoje, nós precisamos nos arrepender e voltar como Pedro fez. Em Marcos 8,34 vai falar: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, impedir que o nosso eu seja o centro. É automaticamente nos negar, não deixar a nossa carne tomar conta. O pecado que nos assola, o pecado que está dentro de nós, a maldade que está aqui, a nossa vontade de pecar, ou a tentação que fica toda hora batendo na nossa porta e a gente às vezes abre e deixa ela entrar e a gente comete o pecado, nós precisamos negar, morrer por completo. Jesus está pedindo hoje para nós isso. Tome a sua cruz. É a disposição de sofrer, de morrer por amor ao nosso Senhor. É pegar aquela parte da cruz, como que era a crucificação na época. A pessoa que ia ser crucificada, ela tinha que carregar nas costas a cruz. O nosso mestre fez isso. O nosso mestre, quando estava indo para o morro do Gólgota, estava levando uma parte da cruz. A outra parte já estava lá, onde que as pessoas iam ser crucificadas. Mas uma delas tinha que carregar. E era mais ou menos 600 metros morro acima. O nosso mestre, para nós termos uma ideia, antes de subir todo esse trajeto, ele foi açoitado 39 vezes. Com chicotes que na pontinha tinham uns dentes ali para, quando dava, tirava um pedaço da pele. Após isso, além da coroa, tinha a cruz para levar, morro assim. É isso que foi o preço de sangue. Jesus foi até o final. Não foi pouca coisa que Jesus fez por nós. E é isso que Ele pede de nós, igreja. Que nós negamos a nossa carne, tomamos a nossa cruz e seguimos Ele por amor. Hoje Ele não vai pedir para nós irmos numa cruz. Ele não vai pedir para nós morrermos. Para alguns sim, né? Mas acredito que para nós aqui, não, pelo menos ainda agora. A gente não sabe até quando que o cristianismo aqui vai estar ok. Mas Ele pede para você talvez deixar um pouco a tua rotina corrida e se dedicar um pouquinho em oração, um pouquinho em leitura da palavra, fazer suas súplicas, se dedicar um pouquinho mais para Cristo. Negue-se a si mesmo e siga-me, dando a entender da sua morte que seria por meio da crucificação. Então, seguir Cristo, por mais que seja difícil,
por mais que o preço é alto, o preço foi de sangue, nós precisamos seguir esse Jesus. Que por mais que as pessoas, aquela multidão achava que Cristo ia mudar todo aquele império romano complicado, ladrão, que faziam coisas terríveis, cobravam muitos impostos das pessoas, praticamente escravizavam no imposto deles. Eles achavam que Cristo ia botar um ponto final neste império. Mas Cristo, quando está chamando as pessoas, os seus discípulos, Ele não está dizendo para aquele momento, mas sim para a eternidade. E é isso que pela fé, igreja, nós temos que crer. Que o nosso momento não é aqui e agora. Nós, como discípulos de Jesus, seguidor de Cristo, o nosso bem maior não é aqui. O nosso bem maior é lá no céu. Nós precisamos estar com nossos olhares fixos em Jesus, que um dia Ele vai voltar. E é aí que está a nossa fé, amém, igreja? É ali que está a nossa esperança. Em Gálatas 2:20 vai falar: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Apóstolo Paulo de novo. Eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isaías vai falar que todos os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas tristezas, foi tudo pago lá na cruz. Jesus está pedindo para nós seguir Ele, para nós andar junto com Ele. Se for o caso, morrer por Ele. Mas eu tenho certeza que Ele vai nos proteger. Tenho certeza que Ele vai nos cuidar, vai nos amparar. As dificuldades são muitas, igrejas. Cada um tem o seu problema, a sua dificuldade. Mas Cristo é poderoso. Ele vai resolver o teu problema. Ele já resolveu na cruz. Mas confia, tenha fé no Filho de Deus, que Ele amou e se entregou por você. Nossa vida pertence a Jesus. Não temos outros. Quando nós batizamos, levantamos essa nova criatura, a nossa vida já não é nossa. Fui crucificado com Cristo. Já estou lá. Agora não sou eu mais quem vivo, mas sim Cristo vive em mim. Nova criatura. Novo pensamento, nova qualidade de vida. Tudo novo. Aquilo que eu era, já não sou mais. Agora eu sou um novo, que nem a palavra cristão se diz pequeno Cristo. Ou seja, discípulo de Jesus. Amada igreja, terceiro ponto, a escolha consciente e deliberada. Vai falar dos versículos 28 até o 32. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então Jesus não queria um compromisso irresponsável. Ele não queria só que as pessoas estavam ali com ele para receber bênção. Mas quando ele se vira para essa multidão e fala: você que me segue tem que amar mais, né? Todas aquelas palavras que a gente já leu. Ele queria que essas pessoas olhassem para dentro delas, para o interior delas, e calculassem, pensassem se elas estavam dispostas a cumprir tudo isso que ele já tinha falado. Amar mais ele do que as pessoas queridas nós, e for disposto a se sacrificar. Quando Jesus está falando essa analogia, essas duas parábolas,
Ele está dizendo, analise, pense, é isso mesmo que você quer? Quando você foi batizado, você analisou, você pensou, se era realmente isso que tu queria para a tua vida? Você ainda que não for batizado e quer se batizar, você está pensando e analisando, é isso que você quer para a sua vida? Ser cristão não é fácil, é sacrifício todos os dias, é morrer para o nosso velho eu e deixar Cristo viver em nós. Mas vale muito a pena. Ele promete algo incrível. O final da história já está escrito. O nosso lugar, o nosso destino é um lugar onde as ruas são de... É lindo, né? A rua é de ouro ali. Como é que é aquela calçada? Tem algumas esmeraldas ali nos muros? Vocês não encontram aqui. E se alguém colocar, provavelmente alguém vai levar, né? Mas lá, o ouro, a gente vai estar pisando no ouro. Ou seja, tem algo muito mais valioso neste lugar, que é a glória do nosso Deus. É isso, igreja. É lá que está a nossa esperança. Não é agora. E quando Jesus fala essas palavras, não estava preocupado com o Império Romano, mas sim preocupado com a alma de cada um. E isso chegou até nós hoje, ou seja, está preocupado com a alma de cada um de nós que está aqui, de cada um familiar seu, das pessoas que você ama. Mas para isso nós precisamos agarrar esse compromisso de sermos discípulos e falar desse Jesus. Falar desse Jesus que se crucificou por mim, por amor a mim, por amor a ti. Por amor da pessoa que talvez amanhã você vai evangelizar. E ela vai caminhar contigo até o batismo. Que lindo isso! E um dia vocês dois juntos vão estar andando nessa rua, com esmeralda, com ouro, e a glória de Deus iluminando todo aquele lugar. É maravilhoso. Isso é o preço de ser cristão. É preciso calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. A gente não pode ir, hoje eu vou seguir Jesus. Não, pensar, analisar. Jesus está chamando nós para sermos prudentes. Não de qualquer jeito. Sermos calmos, com compromisso. Assim como o homem que não prevê o custo total da construção da torre e é ridicularizado por ter começado e não ter terminado, o discípulo deve entender qual é o preço para completar a carreira cristã antes de assumir este compromisso. Então, ser cristão é tudo isso. É amar a Cristo sobre todas as coisas, acima de tudo. E também, como no segundo ponto, é estarmos dispostos a ir para a cruz, se for o caso. Ir para a cruz, aqui para nós, é nós morrer para nós mesmos. Nós estar dispostos de fazer a vontade de Jesus e não a nossa. Você, amado, está disposto a isso? Você parou, pensou disso? Se você está disposto, se você pensou, posso dizer que você fez a escolha certa. É a melhor escolha que tu pode fazer, que eu posso fazer. É seguir Jesus. Eu falei para a Sá, quando nós estávamos ainda noivos, que a escolha do casamento, do sim, quando a gente pede em noivado, é muito importante, é algo que vai para a vida toda, não tem voltar atrás. Mas eu considero a escolha de dizer sim para o batismo, de dizer sim para ser cristão, para ser um discípulo de Jesus, mais importante ainda. Porque Cristo vai me levar para a vida eterna. Este é o preço de ser cristão, o algo além. Este homem da parábola, ele ia ser motivo de zombaria, porque as pessoas iam passar e ele tinha começado a construir, mas não terminou a sua obra. As pessoas iam passar, aquele cara lá não pensou direito, não calculou como é que ele ia conseguir concluir. Ia ser chacota, ia ser zombaria. E Jesus toca
um dos sentimentos mais sensíveis da natureza humana, que é o temor ao ridículo. Ninguém gosta de ser zombado na frente dos outros. Ou você gosta? Eu acredito que não. E Jesus, com toda a sua sabedoria, toca neste ponto daquelas pessoas. Da outra parábola, da mesma forma, um rei que deve considerar friamente as probabilidades antes de decidir entre guerra e paz, porque nessa parábola tem um rei com 10.000 e outro rei que está vindo lá para guerrear com 20.000. E o rei precisava avaliar suas forças. Aqui tinha um detalhe importante nesta época, que era o rei Herodes. Lá no início do Evangelho, onde que João Batista começa a pregar a palavra, começa a introduzir o caminho até a vinda de Jesus Cristo, uma das mulheres do Herodes, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista, por sua vez, é morto e Herodes leva a cabeça de João Batista para sua esposa. Mais tarde, no decorrer, aconteceu o quê? Herodes, não sei se foi uma coincidência, mas deixou da mulher e o seu ex-sogro estava vindo guerrear contra ele. Então, quando Jesus está falando isso, ele está usando essa passagem, que Herodes, com o seu exército de 10.000 homens, e o ex-sogro dele vindo com 20.000 homens. Então, este rei estaria responsável por analisar, poxa, vale a pena eu sacrificar os meus 10.000 homens nessa batalha? Por causa dos 20.000 ou não? No decorrer da história ali, sim, ele foi, perdeu, voltou quase sem ninguém. Talvez uma justiça divina, porque decapitou o pioneiro do Evangelho, a pessoa que estava abrindo o caminho para Jesus Cristo, a gente não sabe. Deus é quem sabe. Mas Jesus usa essa analogia para falar para essas pessoas que este assunto, acredito que estava muito bem comentado e todos conheciam. E na vida cristã, nós vamos encontrar muitos inimigos. A nossa porta, todos os dias, é batida por um inimigo. As nossas dificuldades, as mazelas, talvez até o próprio inimigo vindo bater na nossa porta. Mas nós precisamos analisar, cuidar e pensar. E chamar Jesus para a guerra, porque nós sem Ele nós não somos nada. Abraçar o discipulado, após análise, é considerar as perdas e sacrifícios. Nesta análise, é necessário um alto sacrifício. Para ter o discipulado completo e bem-sucedido, nós precisamos abnegar de nós mesmos. Senão, a gente não consegue concluir. Como o apóstolo Paulo falou, se eu não estou enganado, na carta a Timóteo 2, ele falou assim, que eu combati o bom combate, completei a carreira da fé. Então ele foi um discípulo, um apóstolo fiel, ele foi até o final, ele combateu o bom combate. Ele se negou, ele foi até o final. E o alto sacrifício não é pela metade. Não tem como nós ir para a cruz pela metade. Você leva só esse meu braço aqui para a cruz, o outro eu vou ficar comigo. Não tem isso. É total. Nós precisamos estar disposto na nossa totalidade. Mas se alguém se sente desanimado pelas demandas do cristianismo, talvez essas palavras aí que foi falado hoje sejam um pouco forte. Em Mateus, no versículo 28, 20, no final dele fala que eu estarei com vocês até o final dos tempos. E curioso que nessa parte do texto, Jesus está falando sobre fazermos discípulos. Ou seja, Jesus sabia de tudo, das dificuldades, até de nós evangelizarmos, fazer novos discípulos.
mas Ele prometeu que não vai deixar nós só. Ele vai estar conosco até o final dos tempos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Você, amado, nunca está só. Se um dia você estiver só, pode falar consigo mesmo. Deus está aqui dentro de ti, escutando você. As suas súplicas, as suas, talvez, angústias, ansiedades. Deus está aqui dentro cuidando. E Deus sabe tudo que tu faz durante o dia. Sabe tudo. Então, Ele é o amigo teu mais presente. Nunca vai te deixar só. E o terceiro e último, o último verso vai falar sobre: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, renunciar a tudo é entregar a Ele tudo. A entrega total. A essência de ser discípulo de Cristo é o compromisso incondicional com Ele. Como nós vimos antes, nós não podemos ir metade de nós para a cruz. Tem que ser integral, total. É necessário pensar um pouco sobre os recursos que nós temos, talvez o nosso tempo, talvez as nossas vontades, analisar antes de fazer a nossa torre. Porque se nós não calcular direitinho, nós não vamos conseguir completá-la. Vamos só fazer os alicerces. E Jesus está pedindo para nós sermos total até nesta área. Se a gente vai fazer uma torre, vamos fazer a torre completa, amém, igreja? Não podemos fazer pela metade. Se Jesus nos chamou para algo, vamos ver até o final. Até Ele falar assim: tu completou a missão aqui. Agora tu pode ir para outra. Mas quem fala é o nosso Pai. É Jesus. E o Espírito Santo vai ministrando o nosso coração quando chega o final. E sobre a batalha, também. Ele sabia que nós íamos ter muitas batalhas. E Ele nos chama para pensar sobre as batalhas. Às vezes é difícil, nós temos um problemão para resolver amanhã na segunda, talvez. Talvez tu está se enquadrando nesse cenário. Chama Jesus. Jesus vai ajudar você a resolver esse teu problema. No trabalho, não sei. E Jesus nos convoca para uma renúncia total, a fim de que a nossa carreira do discipulado seja bem sucedida. Pela metade a gente não chega. Nós não conseguimos ir pela metade até a porta. Nós precisamos ir por inteiro até a porta. É a mesma coisa na nossa vida cristã. Quando Jesus voltar, nós temos que estar inteiramente o que Jesus quer de nós, com Ele, sendo discípulo dele. A autonegação tem que ser inevitável. E para concluir, Jesus nos desafia a discutir entre ser apenas seguidor ou sermos discípulos dedicados. Então Jesus está falando para nós, igreja: eu quero ser seguidor ou quero ser discípulo? Se eu ser seguidor, eu só estou atrás das bênçãos. Só o que Jesus tem a oferecer para mim. Se eu não gostar, sigo e está tudo bem. Mas ser discípulo é estar junto. Estar no momento alto, no momento baixo da vida. É estar junto até o final. É isso ser discípulo. E a recompensa é extremamente alta. Ser seguidor não tem nenhuma recompensa. Mas ser discípulo tem. Ser discípulo tem. Não é à toa que está essas 260 vezes que aparece a palavra discípulo na Bíblia. Porque tem algo importante por trás. Esse é o verdadeiro discípulo, que segue Jesus até o final. Carregar diariamente a nossa cruz, é enfrentar os nossos desafios, os nossos sacrifícios. É nós sofrermos por Cristo todos os dias, deixando a nossa carne, matando o nosso eu, sermos crucificados e deixar Cristo viver em nós. E nós fazermos tudo por Ele. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Ou seja, lá no nosso trabalho, nós temos que estar sendo Jesus lá naquele trabalho. Na nossa aula, que nem Jesus. Estamos visitando alguém, levando a palavra. Sermos luz, como foi falado na introdução. Calcular o custo do discipulado
viver de forma consciente e ensinar e cumprir os ensinamentos de Cristo. É isso para nós sermos discípulos. Os 3 pilares de ser cristão. Então, amada igreja, que essa palavra possa achar lugar no seu coração e nos trazer para refletirmos em qual das áreas talvez nós estamos deixando de ser discípulo. Será que eu estou amando mais Jesus? Será que eu estou me auto-negando? Será que eu estou calculando, estou analisando? Estou escolhendo, fazendo as escolhas certas? Andando com as pessoas certas? Será que é isso que Jesus quer de mim? É para nós juntos refletirmos, igreja. Amém? Eu convido vocês, amados, a ficarem de pé. E ser discípulo é a melhor coisa que tem. Por mais que é difícil, por mais que é duro, por mais que talvez é pesado, as demandas são complicadas, mas eu acredito que deve ser o único, se eu posso dizer assim, serviço, que tu está com, vamos dizer assim, 100% do apoio de Deus ao teu lado. Porque às vezes no teu trabalho tu está fazendo uma coisa de errado, e é isso daí, Deus não está junto contigo. Na tua aula, às vezes tu está flertando com alguém, e Jesus não pede isso. Mas ser discípulo, fazer a vontade de Deus, Deus está 100% contigo, porque é a palavra dele. Deus não contradiz a sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter feito tudo por nós, ter ido até o final na cruz. O Senhor não parou lá, o Senhor saiu da cruz, ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo, sendo nosso advogado. Que nós possamos, ó Deus, através da Tua Escritura, da Tua Palavra, Senhor, onde Lucas escreveu sobre ser discípulo e nos avaliar, Senhor, que nós possamos ser verdadeiros discípulos, para que nós venhamos fazer a Tua vontade, que nós venhamos amar o Senhor em primeiro lugar de nossas vidas, que nós venhamos a levar a nossa cruz, a estar disposto a esse sacrifício, a matar esse eu, a matar o pecado que está dentro de nós, a matar essa criatura velha e só deixar nova, e que nós possamos, Jesus, a escolher as coisas certas, a escolher da maneira correta, a escolher aquilo que vem do alto, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nos acompanhe, nos cuide, que nem o Senhor falou, o Senhor estará conosco até o final dos tempos. E nós acreditamos, nós cremos nisso pela fé, pois nós acreditamos no Filho de Deus que um dia virá e restaurará este mundo e nós estaremos contigo no paraíso. E nós cremos pela fé em tudo isso, Senhor. Nos ajude, nos aumente a nossa fé, nos ajude a cumprir essa caminhada, pois não é fácil, mas o Senhor pega nós pela mão e o Senhor ajuda nós a concluir ela. Em nome de Jesus, assim nós oramos e consagramos tudo isso a Ti, em nome de Jesus. Abençoe a nossa semana, abençoe, Senhor Deus, os nossos familiares, as pessoas que não puderam estar aqui hoje. Ô Senhor Deus, que o Senhor possa estar fazendo tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos use, Senhor Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Amém. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana, que Deus o abençoe.